Senhoras e senhores, estamos de volta. Vocês viram a vinheta, né? Essa vai estar denominada como a vinheta da crise. Quando o momento for outro, a gente põe a outra vinheta. Então, essa é a vinheta da crise e estamos aqui porque tem vídeo. Sim, temos vídeos, temos novidades. O nosso Arnaldo Ribeiro foi a campo e Perdigueiro. temos novidades, Perdigueiro, e temos novidades, portanto, para falar para vocês. Depois do São Paulo ter ganhado de 3-1 do Santos, resolvido o jogo em 20 minutos, mas as coisas não estão tão normais assim. Temos muito a dizer, inclusive que este vídeo que você acompanha agora, ele tem o apoio do OneFootball, Arnaldo. O aplicativo de futebol que tem o campeonato alemão ao vivo de graça, campeonato catarinense, campeonato paranaense, pay-per-view da Copa do Nordeste, em Bahia e Vitória, por exemplo, pay-per-view da Copa do Nordeste, e tem agora os lances ao vivo, umas coisas mais legais que surgiram no OneFootball agora, que é o quê? Você tá vendo o jogo da Comebol Libertadores, tem um lance lá, putz, só aconteceu o quê? Você vai no OneFootball que tem lá o lance já recortadinho para você ver. Saiu o gol, quer ver de novo? Pumba, ali. Também vale para a Sul-Americana, a Comebol Sul-Americana, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Baixar o OneFootball aí, usando esse QR Code que está na tela, que você ainda ajuda o nosso canal. Porque, além de tudo, é legal. E tem o Campeonato Alemão ao vivo, como eu já te falei, ao vivo de graça. Muito bem. Tem um link na descrição também, se você quiser, para baixar o OneFootball. Baixa aí. Arnaldo, vamos lá. Separei a nossa conversa aqui em 3 pontos. Certo. Tá? O primeiro deles, o mais relevante. Abre aspas, Luan. Sabemos o que aconteceu. Fez um gol, foi para a torcida, teve seu grito, teve seu nome gritado pela torcida antes de entrar, entrou, fez o gol, resolveu o jogo, né? Selou a vitória do São Paulo. Um belo gol, aliás, de fora da área. O Rogério vai para a coletiva e fala: não, precisa melhorar e tal, daquele jeito do Rogério. E aí abriu-se, não uma crise, mas uma discussão. Pô, o cara não vai jogar, a torcida quer, a Independente quer, a torcida organizada quer, o cara tem falado. E ele tem contrato até o fim do ano, mas já tem 500 mil, zum, de que ele não vai ficar. Ontem apareceu agora de proposta do Grêmio, já tem o Abel Ferreira que gosta dele, se ele pular um muro não sei o quê, ele já paga foto do Instagram. Enfim, qual é a situação do cara? Ele tem contrato, ele vai renovar? Ele tem proposta para renovar? O São Paulo quer renovar? O São Paulo fez alguma proposta para ele? O empresário está forçando a barra? O que está acontecendo? Bom, vamos lá, Tironi. Eu acho que essa situação envolvendo o Luan, ela transformou de fato uma vitória com todos os ingredientes para deixar a torcida São Paulina feliz numa preocupação. Além das ponderações que o Rogério fez em relação ao Luan na coletiva pós-jogo, da condição física ainda e tudo mais, ele, Rogério, trouxe a questão contratual, precisa ver se ele quer ficar e tal. Mais ou menos como o Rogério tratou o caso Igor Gomes lá atrás, quando também, numa outra circunstância, colocou a situação contratual do Igor Gomes numa coletiva. Antes de entrar nas comparações, em uma situação não tem nada a ver com a outra, Luan e Igor Gomes, eu vou explicar o porquê. Vamos aos fatos envolvendo o Luan. O Luan, ao final do ano passado, com poucas chances, tendo voltado de contusão, estando visivelmente fora de forma, acima do peso, mesmo tendo feito aquele gol Salvador contra o Atlético Goianiense, no final, nos acréscimos, como também foi lá para a torcida, gol de 3 pontos e tudo mais, então, já revelando o prestígio que ele goza com a torcida há algum tempo, foi oferecido ao Luan, essa é a informação que eu tenho, uma renovação de contrato por 2 ou 3 temporadas com um aumento de salário. Lá atrás, dezembro para janeiro, aí Copa do Mundo, tal, não sei o que lá. O Luan e os empresários ficaram de estudar a proposta, mas entre eles, direção, comissão técnica, empresários, o Luan ficou de retornar para a pré-temporada, de uma outra forma, brigar por lugar no time e mostrar que poderia ser, de fato, útil e talvez brigar por uma proposta melhor de renovação. Ele, digamos, a proposta de renovação era em cima de um jogador que não conseguia se manter em campo por mais de 20 minutos. Foi o Luan do ano passado, certo?
Certo. Ele voltou das férias com 7 quilos a menos, 8 quilos a menos, voltou de uma forma diferente. Estava numa lista de possíveis trocas, não sei se você lembra que a gente comentou isso. Sim. São Paulo não tinha muito dinheiro, assim como foi o Lisieiro, por exemplo, né? E outros jogadores, o Nicão foi para o Cruzeiro, estava nessa lista, porque era um jogador que tem um mercado, mas a intenção dele, até por conta dessa preparação extra que ele fez, era brigar por um lugar no time, e ele, de fato, impressionou a comissão técnica da diretoria da forma que voltou ao elenco. E de negociável ele foi ficando, né? Na época eu vou chegar das propostas ao Luan, que agora estão abertas. Na época da negociação do Igor Gomes, esse sim já tinha um pré-contrato com o Atlético Mineiro. O contrato dele terminava em março, estaria acabando agora, do Igor Gomes. O Atlético Mineiro, por exemplo, fez uma proposta para levar o Luan também. Né? Essa proposta chegou ao São Paulo. E não entrou no negócio. O Igor Gomes foi para o Atlético liberado antecipadamente, abatimento da compra do Rafael, enfim, o Luan não entrou no negócio. O Luan começou a jogar, a entrar no campeonato, tendo as suas oportunidades, e aí, de uma hora para outra, ele deixou de entrar no time titular, certo? Certo. E aí, além de ser a terceira opção atrás de Mendes e Pablo, chamou a atenção quando o Rogério, o Tironi saiu do ar, quando o Rogério optou por colocar o Gabriel Neves de titular contra o Santo André pela primeira vez e não colocou o Luan para jogar. Isso colocou aquela interrogação na cabeça do jogador, dos empresários, e aí essa situação de não renovar, colocar e tal, e não sei o quê, aí começa a ter assim, um menor aproveitamento e a maior especulação para sair. Existem, sim, sondagens de outros clubes, e a sondagem do Palmeiras de fato existe, a sondagem do Grêmio de fato existe. O Renato gosta do Luan, já elogiou o Luan publicamente. O Abel já elogiou o Luan publicamente. Não fica aquele zum, 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 mas o fato é que o Luan tem contrato até o final do ano, ele só pode assinar um pré-contrato com outro time a partir do meio do ano. Se ele vai sair ou não, eu acho que, ou se ele vai renovar ou não, depende, para mim, tá claro, de um aproveitamento dele no time atual do São Paulo. Se ele vê enxergar perspectivas de ser aproveitado no São Paulo, que é o clube do coração dele, que a mãe adora e tudo mais, ele vai renovar. Se ele não enxergar perspectivas, provavelmente ele vai esperar até o meio do ano para assinar o pré-contrato com outro time. Então, essa é a situação atual. Depende do que acontecer amanhã contra a Inter, no final de semana, depende do aproveitamento dele nesse início de temporada, nesse primeiro semestre. Não sei se eu consegui explicar qual que é a situação Sim. dele nesse momento. Anotei alguns pontos aqui. O primeiro, e essa proposta de renovação que o São Paulo fez? Na verdade, foi recusada, então. A primeira proposta foi recusada, sim, porque talvez ele tenha considerado uma proposta, como eu te expliquei, ele recebeu a proposta com o São Paulo, digamos, São Paulo instituição, não tem nada a ver com o Rogério, São Paulo instituição, não acreditando exatamente numa recuperação dele para voltar a brigar por um lugar no time. O que na cabeça dele aconteceu. Eu vou voltar e provar que eu tenho condição de brigar por um lugar no time e pleitear uma renovação melhor, né? E foi isso que ele tentou fazer nas férias e está tentando mostrar no campo até agora. Então, essa primeira proposta não foi aceita ainda, de fato, Tá. do ano passado. Então, sempre, como sempre, eu faço o papel do advogado do diabo. Então, houve uma problema. Não é que o São Paulo não procurou o cara, deixou ele lá dentro do armário e falou, não vamos falar com ele. Não, você fez uma proposta que ele e a turma dele lá não aceitou. Isso. Porque era outro jogador, tudo bem, mas não aceitou. Então o São Paulo aceitou tentou renovar por 2 ou 3 temporadas, ele de primeira não quis, ok. Sim, mas é a primeira Sim, é aquela história, proposta do São a Paulo. primeira proposta, claro, negociação, vai e vem, quer, não quer, tal, tem tudo isso aí. Aí a segunda pergunta que eu faço, é claro que a torcida gosta pra caramba do cara, eu também gosto, o
cara só faz gol em clássico, é São Paulino e é tudo mais. A pergunta é: há uma avaliação de que ele tem sido mal aproveitado este ano? Sim. Eu tô fazendo assim da minha cabeça, assim. Ele jogou esse clássico contra o Santos, fez gol. Ele entrou em outros jogos também, né? Ele entrou. Porque, Não, o que porque eu tô. acontece, a avaliação é a seguinte: ele vinha sendo aproveitado porque voltou muito bem, entrando nos jogos, entrou contra o Palmeiras, foi importante, Isso. entrou contra a Ferroviária, foi importante. E quando vinha numa progressão de minutagem, como os caras gostam de falar, ele deixou de entrar e quando precisou de um volante para começar jogando, o Rogério optou pelo Gabriel Neves, ou seja, ele desceu, foi para quarto lugar na opção, na Então, cabeça dele. essa opção do Gabriel Neves também é uma questão, me parece, na minha cabeça, se vai o Luan e não vai o Gabriel Neves, esse vídeo aqui era sobre o Gabriel Neves. Não está sendo aproveitado, não queremos o cara não quer o cara e Sim, tudo mais. Como já aconteceu, há 2 semanas sim, atrás a conversa é essa, que o cara ia não sei para onde, isso, não é isso? exatamente, com uma diferença só entre os dois casos. Tem a questão, né, dos estrangeiros envolvendo o Gabriel Neves, Sim, então é um também. ponto importante. Depois nós vamos falar se o Gabriel Neves vai jogar contra a Inter ou não, tal. E a segunda questão é que o Gabriel Neves tinha acabado de ser contratado em definitivo pelo São Paulo e tem um contrato longo, né? Certo. Então tem só essa distinção. Mas você tem Veja razão. se eu esqueci alguém. Pablo Maia, Luan, Neves, Mendes. Isso. Tem mais volantes? Os primeiros volantes são esses, né? São esses aí. É. O Mendes é o titular, né? Jogador de Copa O do Mendes Mundo. é titular, É titular e em que pese a avaliação errada do Rogério sobre ser segundo volante, poder usar lá, ele é titular da primeira volância. Isso. E eu acho que está certo. Acho que ele é melhor Sim, até sim. assim, esse jogador. Então, para o Luan entrar, ele precisa tirar a vaga ou do Pablo Maia ou do Neves. Isso. Na cabeça do Rogério, me parece que ele está até na frente do. Vamos ver quarta-feira, mas parece que ele talvez esteja na frente do Neves, até pela questão de estrangeiro e tal. Tem uma questão que ficou na coletiva. Por isso que né? A questão da coletiva do Rogério em relação ao Luan foi sei lá, um Sim, balde de água fria. Porque ele, inclusive, chegou a falar textualmente: Neves e Luan não podem jogar juntos. Aquela sim, frase que é péssima para um técnico, porque eventualmente. Porque já jogaram Mendes e Pablo, né? Por exemplo, juntos várias vezes, inclusive contra o Santos e tudo mais. Então, se na cabeça do Rogério Mendes e Luan não podem jogar juntos, o Luan tem que brigar com o Mendes, certo? sim. Então, Como, então, não só, né? O Luan tem que brigar com eles, o Neves tem que brigar com eles. mas o Pablo, por exemplo, já jogou com o Mendes, né? O Rogério não deu Que o essa Rogério entende que ele joga como segundo volante, o Pablo, né? Isso, possa jogar Que como, possa né? jogar, Então, sim. enfim. Tem uma questão, né, que acontece também nesse início de temporada, que o Pablo não está jogando bem, né, como Uhum, jogou na temporada passada. Isso é sim, fato, né? é E verdade. aí, só para dar mais Ah, um dado, dá pra gente pôr o Nestor aqui, vai, como segundo volante, né? mas aí é aquele jeito que o Rogério pensa o time ideal, e o Nestor não tem nenhuma dessas características, né? Não, Nem a não mesmo. do Mendes, nem a do Pablo, nem a do Luan, nem a do Neves. O Sim, Nestor é verdade. mais um meia, Isso que às mesmo. vezes é aproveitado como segundo volante pelo Rogério. A questão só para diferenciar casos Gomes e Luan, além do prazo de contrato, porque o Gomes já estava vivendo um prazo de contrato de possibilidade de assinatura com outro time, que de fato aconteceu, quando ainda foi aproveitado pelo Rogério até o final, praticamente, assim como o Luizão. Então tem essa diferença grande. O Luan, repito, só pode assinar no meio da temporada que vem, no meio dessa temporada, para a temporada que vem, então ainda tem, digamos, 4 meses antes de ele poder assinar um pré-contrato com alguém. Existe a situação que o Gomes estava já chamuscado com a torcida quando a questão do contrato foi mais ainda um fator de Sim, e desgaste. aí teve a pedida dele foi alta, tem muitas Isso, coisas, né? exatamente. No meio do Vazaram, então, caminho. ferraram o Isso mesmo. Gomes, né? Sim, Acabaram de ferrar o Gomes, né? sim, Tem isso, isso mesmo. empresários ou não, acabaram de ferrar o Gomes.
Com o Luan existe uma coisa contrária, diferentemente de vários jogadores de Cotia que estão sempre na mira da Cyber São Paulo ou da arquibancada, como o Verdade, o Nestor Luan está ficando, como o Pablo está ficando, como o Lisieiro era, como o Gomes ficou, como o Sara chegou a ser, o Luan tem mais prestígio que todos esses caras. tem razão. Então, É verdade. assim, a torcida do São Paulo pode fazer essa coisa mudar. Assim como a Certo. torcida do São Paulo contribuiu para a saída do Gomes, a torcida do São Paulo pode contribuir para a permanência do Luan. Se é que você me Concordo. entende. É assim. Então, quando no Ficou estádio os claro caras no tentam... jogo. 3 segundos de grito, Exatamente. ele entrou. Isso. É isso. É Né? verdade. Isso, para mim, distingue muito a situação do Luan da dos demais jogadores de Cotia. Ótimo. Então tá passado a situação Luan. Só quero Isso. ponderar mais duas coisas, e vocês podem me Tá. chamar de passapano. Quero muito que o Luan fique. Para mim, ele poderia, inclusive, jogar de segundo volante, sei lá o quê. Ele deveria jogar amanhã, por exemplo. Isso eu adoro o cara, acho que um jogador dedicado, São Paulino. É tudo que o São Paulo precisa de jogador assim, jogador São Paulino. Muito legal, quero que ele fique. Mas eu não tiro dessa conversa e não sei se é da parte dele, da mãe dele, nem acho até que não, mas dos caras ligados a ele, que estão aproveitando esse momento Claro. em que a torcida gosta pra cacete dele e que o Rogério, de alguma forma, tem alguma fragilidade, pelo menos na internet, com o trabalho dele, não tá ganhando, perdeu ano passado, não sei o quê, para forçar a barra. Então não é só renovar o contrato, é renovar o contrato desde que ele jogue. Tem isso. Então, assim, na verdade, não é, desde que ele tenha oportunidades de jogar, tenha Desde que ele perspectiva tenha de jogar. oportunidades, que seja, Ninguém entendeu? estava falando isso quando ele estava entrando nos jogos. Né? Sim, então, Aí deixou de que não entrar. deixa de ser uma outra forma de pressão. Sim, sim, Então sem empresário fala, não, dúvida. a gente renova sim, mas o cara tem que Você jogar, tem porque a razão. Você tem torcida razão. quer, porque ele é São Você tem razão. Paulino, porque o Rogério é professor Pardal, porque sei lá o quê. E é assim, Uhum. então eu não tiro da equação isso. Eu Claro, adoro o Luan, mas eu acho que é sempre entre o preto e o branco tem uma zona cinzenta ali, sem dúvida. da cor da minha camisa. Muito bem, vamos passar para o próximo tema que me causa frio na espinha. Esse é o terceiro tema que causa frio na espinha, mas eu quero que você assine e Por que baixe o terceiro tema? Não OneFootball. é só um. Nós vamos para o Não, segundo agora. o Vai segundo lá. dá frio na espinha, mas o terceiro dá um pouco mais. Baixa aí Ah, o tá. OneFootball para Ah, assistir entendi. o Campeonato Alemão ao vivo de graça. E mais os lances ao vivo que você vai ver na Conmebol Libertadores. Sai um gol, você vai no OneFootball que você baixou de graça e você vê o gol imediatamente. Você vê o lance que você achou que foi pênalti, se estava impedido ou não. Você vê ali na hora a expulsão do jogador, o que quer que seja. Lances ao vivo ali no OneFootball, na Conmebol Libertadores, na Conmebol Sul-Americana, além da Copa do Nordeste, Campeonato Alemão, Campeonato Paranaense, um monte de coisa legal e notícias do São Paulo, inclusive. Baixa aí usando esse QR Code que está na tela. Segundo ponto, Arnaldo, talvez, cara, é o maior problema do São Paulo há 300 anos, que é o Uhum. DM, é o Uhum. departamento médico. Pode falar que é Envolve até fatalidade. o Luan, né? Envolve inclusive o Luan. Pois é, né? O É. cara ficou um ano parado, voltou fora de Uhum. forma e tudo mais. Tudo isso tá nesse bolo. Fez cirurgia depois de constatarem que o tratamento convencional não Pois é. funcionou, como acontece com vários, Diego Aí li a Costa. notícia hoje que o Igor Vinícius voltou para o campo hoje. Dá até medo de ver esses caras voltar para o É. campo, né? Porque o cara pode, né? Então, cara, não é normal. Não adianta nem o É. Rogério blindar, enquanto ele detona todo mundo, e blindar o departamento médico, porque não tem nenhum outro time no Brasil, seja com pré-temporada, sem pré-temporada, que chegou ontem, jogador que chegou ontem, que não chegou, que é do ano passado. Não tem nenhum time do Brasil que tem 16 caras machucados. É. Tá bom, são 16, mas são algumas lesões, são lesões, não sei o quê. Então pega só aí contratura e estiramento. São o quê? 10 caras? Vamos lá. Ou pubalgia, ou sei lá o quê. Então, eu vou ser o mais rápido possível, que eu me alonguei muito no assunto Luan. Então, Tudo vamos bem. falar da situação do DM dos lesionados do São Paulo. São dois aspectos: o número excessivo de lesões, agora, inclusive as musculares, em série, e a demora para o departamento médico recuperar esses jogadores, quaisquer lesões. Então, essa equação proporciona o maior número de desfalques em um time na temporada. O São Sim. Paulo, contra o Santos, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baixas, certo? Contra o Certo. Santos. Com as constatações das lesões do Wellington, do Orejuela, são 14, e o Alan Franco, que saiu também por precaução contra o Santos, não apontou uma lesão, são 15. Vou contar de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo, 15.
Dessas 15 baixas, o São Paulo pode ter 2 retornos contra a Inter, só 2 de 15. O treino vai acontecer na tarde desta terça-feira, e o Alan Franco, que não tem lesão, mas também não tem substituto, e o Nestor, que tem uma leve contratura, ontem correu em volta do campo, talvez os dois estejam em condição contra a Inter de Limeira na quarta-feira. Ou seja, de 15, 2. As outras novidades, Tironi, no campo, como você disse, foram, na semana passada, o Caio Matheus, o Caio atacante, se recuperando da cirurgia de ligamento cruzado, foi para o campo pela primeira vez. Ainda vai demorar um tempo. Está pisando no campo agora. Quem voltou ao campo na segunda, e você notou, foram 2 caras, os 2 laterais direitos, o Igor Vinícius e o Rafinha. O Igor Vinícius com a pubalgia crônica desde o ano passado, tentou voltar no começo do ano, sentiu contra a Ferroviária, contra o Palmeiras, voltou para o DM, ficou lá e agora tenta voltar aos poucos. O Rafinha com aquele trauma no tornozelo. O Rafinha, por incrível que pareça, ele quase quebrou a perna contra o Palmeiras, mas é mais simples. Teve um entorse grave de tornozelo e já está voltando. Arboleda e Diego Costa, primeiro que o Diego Costa já era para ter feito a transição, ainda não fez, como estão fazendo Rafinha e Igor Vinícius, e Arboleda é só previsão na semana que vem. Onde eu quero chegar? Os 2 zagueiros estão atrasados no retorno e o São Paulo não tem zagueiro. Por isso o Alan Franco está jogando todas. Daqui a pouco a lateral direita, em tese, vai estar coberta, porque mesmo com a contusão do Orejuela, o Natan veio, o Rafinha e o Igor Vinícius estão voltando aos pouquinhos. Mas a zaga, por enquanto, meu velho, é o que tem aí. Belém, Beraldo, dá até uma dupla sertaneja, e Alan Franco já sentindo. De novo, o São Paulo teria, na minha opinião, de contratar um zagueiro. Não contratou no Paulista, para mim vacilou, porque o Diego Costa, que também é um problemaço do DM, não voltou. Exato. Primeiro, operou quando ninguém achava que precisava operar, e não voltou quando esperava que voltasse, ainda não foi para a transição. Então, essa é a situação dos 15... uma outra boa notícia, eu falei do Caio Matheus voltando, muito aos poucos, Rafinha e Igor Vinícius no campo, e quem voltou a conviver, fazer os primeiros treinamentos depois de passar por um gravíssimo problema pessoal, foi o Alisson. É o Alisson, isso. O Alisson voltou para o campo, recomeçou a treinar. Foi no jogo domingo, né? Foi ao jogo domingo, foi também o Ferrares de muleta, o Ferrares vai raspar o cabelo porque apostou com o Galopo e com o Caleri e tal. Essa é a parte boa, porque, de fato, entre eles existe uma relação boa. O Rogério falou disso, inclusive. Exatamente. O Alisson, de quem o Rogério gosta, volta aos poucos a conviver. O problema pessoal dele é sério, mas ele está superando, está voltando a conviver com os demais e talvez consiga, até o final do campeonato, está inscrito, voltar a participar. Não é um problema físico, é um problema de outra ordem. Então, o Alisson, aos poucos, vai voltando, embora tenha ficado 3 semanas sem botar o pé no campo. Né? Então, mas de qualquer forma, a diretoria do São Paulo deve alguma explicação sobre isso. Não adianta chamar, em vez de refis, chamar de refis plus, refis mais, refis 2.0. Se esses caras vão para lá e não voltam nunca. Não é normal. Completamente anormal. Não é função do treinador explicar isso também, né? Exatamente. A diretoria do São Paulo, o departamento tem que fazer isso. Exatamente. Bom, e que você falou que está voltando a conviver com o pessoal. Quem voltou a conviver com o pessoal foi... sabia. E aí, isso me dá frio na espinha. Alexandre Pato veio se tratar aqui no Refis. Que perigo, hein? Primeiro é um perigo para ele, se tratar no Refis do São Paulo atualmente. Esse Refis que está todo problemático. E segundo, já começou blá blá blá. Será que ele volta por contrato por produtividade? Ó, eu já adianto. Não, pelo amor de Deus, chega. Não dá mais. Chega. Deixa o cara lá. O cara foi muito legal, perdoou a dívida do São Paulo. Deixa o cara se tratar, tá tudo certo. Mas não dá. Fala aí, Arnaldo. Eu mandei uma frase para algumas fontes no São Paulo. Eu mandei uma frase e queria confirmar. Eu mandei a seguinte expressão: Pato é só aí botei aspas, um ato diplomático, certo? Aí as 2 respostas que eu tive das fontes de São Paulo, certo. O que seria um ato diplomático? O Pato sempre... Nossa Senhora, acho que talvez ele seja o maior diplomata do São Paulo pelo mundo. Ele só fala bem do São Paulo. Verdade. Né? Então, teve ótima convivência, pareceu ele sorrindo com o Rogério, com o Luan, que ele jogou com o Luan, com o Igor Vinícius.
Ele jogou com o Rogério, jogou com o Luan, jogou com o Vinícius, teve algumas passagens e tudo mais. Está se recuperando de uma cirurgia de ligamento cruzado, que é grave para a idade. Está decidindo se continua jogando futebol. São 5 meses já de recuperação, faltam pelo menos mais 3, 4 para ele poder voltar a jogar futebol. Esse é o primeiro ponto. Porque ele rescindiu na Major League Soccer, ele está livre. E por que ele escolheu o São Paulo? Porque ele tem uma boa convivência com o São Paulo. Ato diplomático, o São Paulo, se não deve dinheiro a ele, é porque o Pato não foi cobrar. O São Paulo deve gratidão a ele. Exatamente. Lembrando que na época da pandemia, depois daquele time do Diniz ter afundado no Paulista para o Mirassol, o Pato começou a perder o espaço, o São Paulo já começava a dever direitos de imagem para todo mundo, o Pato resolveu sair do São Paulo, rescisão amigável, e perdoar as dívidas que o São Paulo tinha com ele. Simplesmente ele assinou e saiu. Então o São Paulo, claro, não era essa diretoria, mas o Casares, o presidente atual, tem uma convivência com ex-jogadores total, né? Uhum. Então, o São Paulo ceder as suas dependências para o Pato se tratar, óbvio que deve fazer isso. Mas, então parem. Desde que seja um ato diplomático. Então parem de dar ideia, em resumo. Isso. Não, gente, não dá mais. Sabe? O São Paulo fez o que fez, o Rogério Ceni transformou o elenco numa outra coisa, trouxe o cara de força, como o é. Não dá mais. Legal, muito bem, o Pato, gente fina e tal, mas chega, vai para outro lugar, vai para outro time, sei lá. É isso então, Arnaldo? É isso, meu velho. Passamos a régua. Combinados, passamos. Muito bem. Com vinheta da crise, fechamos esse vídeo, né? Exatamente. Zoom Garotos, ó, compra nossa cerveja, hein? Depois, Inter de Limeira é 9h35, live aqui no canal, logo depois de São Paulo Inter de Limeira, na quarta-feira, hein? É isso aí. Tchau. Arnaldo e Tirone online com você.